nós estamos aproveitando aí os nossos domingos, né, pela manhã, para estudarmos um pouquinho sobre a harmonia dos evangelhos. Nós já na primeira aula mostramos que é uma sequência de uma revista da nossa editora, né, da Cultura Cristã, e que nós adaptamos e ampliamos um pouco mais nesse tema que tem como objetivo dar uma visão geral daquilo que os evangelhos, corroborando com toda o restante das escrituras, apontam a respeito do ministério terreno de Jesus. Nós, na semana passada, tratamos da área dos milagres de Jesus e nós vamos ter agora uma sequência tratando de alguns milagres que consideramos assim, importantes para apresentar uma realidade interessante sobre o ministério terreno de Jesus Cristo. Então, nesses estudos, né, nessa sequência de estudos sobre o ministério terreno de Jesus, hoje nós vamos continuar falando, começamos a semana passada, sobre o ministério de Jesus na Judéia e na Pérea. Nós mostramos o mapa lá para você identificar. A ideia é que Jesus veio para todo Israel, né? Mesmo que pós-exílio as divisões não eram as mesmas de quando o povo de Israel entrou na terra prometida, né? A figura das 12 tribos já não era tão visível, né? Era dividido mais em Judéia, Samaria, essa questão do Decápolis, Galileia e Pérea, mas vemos que a promessa é que Jesus viria para os seus e por isso ele age, ele atua nesse ministério em toda a região do antigo Israel, tá certo? Então nós começamos a ver, e uma das citações da nossa revista vai dizer assim: o ministério de Jesus na Judéia e Pérea tem início por ocasião da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Nós vemos que das 7 festas, muitas dessas festas exigiam que o povo de Israel fosse até Jerusalém por conta do templo, né? As chamadas 3 festas de peregrinação, nós já estudamos todas elas, mas em especial a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. E o ministério terreno de Jesus, fechando aquele período na Galileia e iniciando mais propriamente na Judéia e Pérea, começa justamente por ocasião da festa dos tabernáculos. Essa festa durava 7 dias e durante esse tempo o povo de Israel habitava em tendas, né, em barracas, né, para lembrar-se da peregrinação no deserto depois que Israel foi tirado do Egito, tá certo? Então, durante 7 dias eles fazem lá uma cabaninha, uma tenda, e eles celebram essa festividade. E durante, né, na época, quando o templo ainda estava em atividade, eles tinham os holocaustos diários para oferecer e tinha também alguns eventos durante as festas que apontavam por essa peregrinação no deserto, eventos específicos da caminhada do povo de Israel que eram relembrados, a questão da água jorrando, da rocha, a questão da coluna de fogo acompanhando o povo, a questão da sombra. E em cada detalhe da celebração da festa, nós vamos ver que Jesus, então, apontava para aqueles elementos como se estivesse, de fato, como estavam referindo a sua pessoa. Então, eu sou a fonte da água, eu sou a luz do mundo. São situações que estão relacionadas com a festa do Tabernáculos, ok? Jesus, então, utiliza-se desse evento tão importante no calendário festivo judaico para revelar os verdadeiros significados de cada momento da festa. E, através da cura associada a um ensino, revelava-se como o Cristo, como o Filho de Deus. Então, nós vimos a semana passada que nenhuma atividade de Jesus aconteceu por um acaso, mas todos os passos, cada detalhe, cada ensino, cada parábola, cada sinal foi realizado dentro de um propósito específico de cumprimento das profecias e de revelação a respeito da divindade, do poder
e da autoridade de Jesus. Foi isso que nós trabalhamos na semana passada. Vimos então, reforçando aí, ainda numa citação da nossa revista, os milagres de Jesus têm o propósito de demonstrar a sua natureza divina, a sua autoridade e o seu poder sobre todos os seres e fenômenos, sejam físicos e espirituais. Nós fizemos um quadro, né, semana passada, onde nós relacionamos todos os milagres registrados nos evangelhos, fazendo a conexão, aqueles que aparecem apenas no evangelho, aqueles que aparecem em 2, em 3 e nos 4. E fizemos também uma divisão, está na aula passada, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá. Nós fizemos também um quadro comparativo, dividindo tais sinais ou milagres em algumas áreas específicas, as questões físicas, as questões emocionais, as questões celestiais ou sobrenaturais, as questões sobre a natureza, e tudo isso indicando o porquê e apontando justamente para esse tripé, né? A divindade de Jesus, a autoridade de Jesus e o poder de Jesus, ok? Logo, todos e cada ação miraculosa realizada por Jesus e registrada nos evangelhos anuncia quem ele é e por que ele é quem é. Existe um motivo para todas as coisas. Cada milagre tem um ensino específico que confrontava a fé dos espectadores e ouvintes, e até mesmo trazia ensinamento para os discípulos, né? E quando nós olhamos para um desses milagres específicos que acontece aqui na festa dos tabernáculos, a pergunta é: qual então teria sido o ensino com o milagre da cura de um cego de nascença? Talvez seja um dos milagres físicos, né, que mais chama a atenção e que fica expresso aqui no Evangelho de João. É um dos sinais que é só descrito aqui, mostrando como que o povo se admira diante de tudo isso. Então, feita essa recapitulação, vamos abrir a nossa Bíblia lá em João, capítulo 9, que é o texto que nós vamos utilizar no dia de hoje, para estudarmos um pouquinho sobre os ensinos que podemos retirar e aprender aqui com o registro desse milagre, a cura do cego de nascença. Enquanto você abre a sua Bíblia lá, se você já estiver em João, se você der uma olhadinha aí no capítulo 7, no verso 10 do capítulo 7, nós temos o título que o comitê colocou aí, justamente Jesus na festa dos tabernáculos. Então, a partir daqui, nós estamos dentro desse contexto da festa dos tabernáculos, e aí você tem ainda no capítulo 7, né, a situação do verso 37, Jesus se apresentando como a fonte da água viva, porque era uma das cerimônias durante as festividades, relembrar que Deus supriu a necessidade de água do seu povo, né? E Jesus diz: olha, eu sou a fonte dessa água que sacia, que supre, né, definitivamente a sede. Depois nós temos um parênteses aqui, que é a história da mulher adúltera, e aí no verso 12 do capítulo 8 você tem mais uma vez Jesus utilizando de uma dos cerimoniais da festa para apontar para si, ou para chamar a atenção para si, em relação a ser a luz do mundo, ok? Está aí também no verso 12 do capítulo 8. Depois nós temos Jesus apresentando, defendendo a sua missão, né? O seu ministério, ensinando o povo e mostrando que eles devem crer naquele que haveria de vir, que é o próprio Cristo, que só Jesus pode ser, que é a verdade que nos liberta. E nessa sessão do capítulo 8, ele usa a expressão
que é designada somente para Deus, ele designa para si, né? O eu sou. Se você observar aí na sua Bíblia, você vai ver no verso 24, por exemplo, do capítulo 8, inclusive em letras maiúsculas, né? Por isso eu vos digo que morrereis no vosso pecado, porque se não crerdes que eu sou, então essa expressão eu sou, dita dentro desse contexto, aponta para o nome pessoal de Deus. Lá no verso 28 a mesma coisa. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então, ele se apresenta, né, de certa forma, nessa festa, como, de fato, o Messias, o próprio Deus encarnado. E aí, durante a festa, o capítulo 9, então, começa a nos falar sobre uma cura, um sinal que Jesus realiza durante esse período. Nós já vimos isso num contexto de sermão, né? Nós pregamos isso não faz muito tempo, quando nós fizemos uma sequência sobre os sinais que João escreve, e hoje nós vamos relembrar aí num momento aí de estudo, tá bom? Então eu vou ler aqui os 12 primeiros versos, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. Caminhando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu-lhe Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Vou parar aqui um pouquinho. Havia, dentro do contexto cultural, algumas crenças entre o povo judeu que, de certa forma, são crenças que muitas civilizações ou muitos povos ainda hoje acabam assimilando a ideia de que toda situação adversa na nossa vida é uma consequência natural, e não da consequência do pecado de Adão, mas uma consequência das minhas atitudes ou das atitudes dos meus pais. A ideia da chamada maldição hereditária, né? Isso, de certa forma, nasce e é referendada na cultura judaica por conta lá de Moisés, que diz que Deus, né, abençoaria até 1000 gerações daqueles que o abençoam e amaldiçoaria algumas gerações daqueles que desobedecem. Então, é uma situação, então, como se o pecado dos pais refletissem nos filhos. Na verdade, é uma consequência natural, né, das práticas dos pais, muitas vezes, né? A gente sempre usa, talvez, a questão financeira, porque talvez é a que fica mais fácil a gente compreender, mas se o seu pai tem alguma uma situação que financeiramente ele quebra, entre falência ou gere alguma situação de problema financeiro, isso vai refletir na vida, obviamente, dos seus filhos e, dependendo dessas condições, até mesmo nas próximas gerações, né? Então, isso é para a gente entender, é uma consequência natural. Porque depois, no progresso da revelação, Deus, em alguns momentos, deixa claro que ele vai tratar com o pecado de cada um, né? Em Ezequiel, capítulo 18, de um modo especial, Ezequiel 18, você vê lá o ensinamento de que havia um ditado em Israel que os pais chuparam uvas verdes, mas a nossa boca que amarrou. E Deus falou assim: você não vai usar mais esse ditado, porque eu trato cada um segundo o seu pecado, né? Mas apesar de todo esse ensino de Ezequiel, que mostra que Deus trata cada um com o seu pecado, e que a consequência, as gerações, é uma consequência natural de uma prática de um antepassado, mas que isso não é uma maldição hereditária, mesmo assim, dentro da cultura judaica, eles acreditaram. Então, acreditavam nessa possibilidade. Então, quando os discípulos viram lá um cara que é cego de nascença, falaram, porque o cara já nasceu cego. Tem que ser uma consequência natural
do seu próprio pecado. E eles acreditavam que a criança, ainda no ventre, também por conta da cultura judaica, você lembra o registro de Jacó e Esaú, né? Quando ela estava grávida, e eles brigavam dentro do ventre, né? E ela clama ao Senhor e Deus fala, tem duas nações dentro de ti e tal, e tem toda aquela profecia relacionada a Jacó e a Esaú. Então, dentro dessa cultura, né, e dessa tradição oral, e aqui mesmo até escriturístico, eles já tinham isso registrado, cria-se que desde o ventre, as crianças, o feto, poderia realizar algumas questões algum pecado, inclusive, que poderiam trazer consequências para a sua vida depois de nascido, né? Se já a coisa obrigaram no ventre, então imagine o que pode ser feito ali. Então, por isso a expressão, quem pecou? O próprio cego pecou para nascer cego? Os pais deles pecaram? É uma maldição hereditária? E veja que essas são as duas situações que ele apresenta. Quem pecou? Este e os seus pais, para que nascesse cego. Na cabeça dos discípulos são as duas possibilidades, ok? Mas aí Jesus então disse, nem ele pecou, nem seus pais. Essa explicação, obviamente, ou essa afirmação, não pode ser relacionada de uma maneira genérica. Tanto o cego quanto os pais do cego eram pecadores, nascidos em pecado e iniquidade. O que Jesus está falando é que nem ele, nem o cego pecaram para ter essa consequência. O fato desse rapaz ter nascido cego, né, não é uma consequência natural do seu próprio pecado e nem do pecado dos seus pais. Ele vai dizer para que aconteceu. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 4 agora. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Veja, o cego era aquele que vivia em trevas, fisicamente falando. Tá? Essa situação aqui já é importante. Então ele, como a luz do mundo, ele veio trazer luz para aquele que vivia em trevas. Só que essa cura, já dando um spoiler aqui, né? Na verdade aponta para a realidade espiritual do povo de Israel. Aquele cego representa o próprio homem, genérico todo, né? E o próprio povo de Israel, que estava cego espiritualmente, estavam vivendo na cegueira espiritual. E Jesus, a luz do mundo, que vem trazer luz para essa situação. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Veja, cada detalhezinho é isso. A questão de fazer o lodo mostra essa questão de Jesus como o Criador do homem, que foi feito do pó da terra. A questão de enviar para a torre de Siloé, que significa enviado, aponta que Jesus foi aquele que foi enviado para trazer a salvação. E aí esse cego faz tudo isso, ele foi, lavou-se, e diz a Bíblia, verso 7, final do verso 7, e voltou vendo. Então, os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram, não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, aqui é uma expressão importante nessa sequência que faremos, que diz, o homem. Primeira situação que ele apresenta a respeito do entendimento que ele tem sobre Jesus, que Jesus é um homem. Então, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé
e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Até aqui então. A gente vai continuar depois a leitura. Vamos relembrar aqui alguns detalhes importantes para esse contexto. Primeiro que Jesus tinha subido para a festa dos tabernáculos secretamente. Eu já chamei a atenção, lá no capítulo 7, o verso 10, que os irmãos tinham falado para ele subir, mas diz assim o verso 10 do capítulo 7. Depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ok? Uma outra situação, ainda no capítulo 7, Jesus começou a ensinar no templo e foi alvo aí da murmuração. Os judeus começam a questionar, né, o ensino de Jesus. Isso no capítulo 7, do 14 ao 24, né? Onde Jesus faz um questionamento interessante aqui sobre a cerimônia da circuncisão, que se uma criança nasce e o dia da circuncisão cair no sábado, eles mesmos podem quebrar o sábado para fazer essa circuncisão, mostrando que a circuncisão primeiro tem uma autoridade maior que a própria lei de Moisés, porque a circuncisão é uma aliança que foi dada anteriormente, que é um assunto interessante também para a gente estudar, né? Já mencionamos isso em outros momentos, que é a base hoje do batismo infantil. Depois, no capítulo mais à frente, por conta dessa situação do sinal, aqui no capítulo 7 ainda, o verso 32 diz, por conta dos ensinos, melhor dizendo, os fariseus tentam prender Jesus. O verso 32 vai dizer assim, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para prenderem, né? Então, já havia um desconforto muito grande entre os judeus, os fariseus, os líderes, né, os escribas e tudo mais, e já uma intenção de prender a Jesus. Nós estamos aqui na festa de tabernáculos, as coisas só vão acontecer, né, tempos à frente, porque Jesus só vai ser preso de fato na Páscoa, né, que é na sequência da virada aí do calendário litúrgico. Então, mas vamos lá, tentaram prender. Jesus continua a cumprir a sua missão de ensino, do verso 37 do capítulo 7. Ele já fala como ele sendo a fonte da água da vida, e depois no capítulo 8, como também já chamei a sua atenção, se apresentando como a luz do mundo. E a cura ou sinal do cego de nascença é o ensinamento prático dessa verdade que ele havia ensinado, como a luz do mundo, ok? Tratando então do texto de João 9, nós vemos que tudo começou com a indagação dos discípulos, né? Quem pecou? Este seus pais para que nascesse cego. Já te mostrei os motivos culturais dessa pergunta dele, mas aí Jesus apresenta uma terceira opção. Nem o rapaz pecou, nem os pais pecaram, mas tudo isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, existem situações, irmãos, na nossa vida que pode ser tão somente para manifestar a vontade de Deus na nossa vida, ensinando a respeito de várias situações. No caso do cego, era a relação de apresentar Cristo como a luz do mundo. Jesus, que dá vista ao cego de nascença, é o mesmo que tira a cegueira espiritual dos homens. Simples. Você vê no caso do apóstolo Paulo, que pediu para Deus retirar o espinho na carne, né? 3 vezes orando, e Deus diz, olha, minha graça te basta. Algumas situações específicas não estão relacionadas nem ao pecado da pessoa, nem uma consequência possível aí, do pecado dos seus antepassados, mas é uma situação específica que Deus tem para ou manifestar a sua glória, manifestar em nós a sua obra, ou tão somente para nos manter
debaixo de uma dependência, de um cuidado, de uma necessidade maior de Deus. Então, você tem a possibilidade de uma enfermidade, uma consequência natural. Todos nós estamos sujeitos, somos filhos de Adão e podemos nascer com qualquer tipo de necessidade, de deficiência ou de carência física, né? A grande questão é como Deus não permite, ou como Deus permite que alguém nasça normal, se somos todos filhos de Adão, se somos todos concebidos em iniquidade, já debaixo do pecado, já debaixo de uma relação de quebra da palavra do Senhor. Então, todos nós estamos sujeitos a nascermos com um problema. Se não temos, é graça de Deus. A pergunta é, nossa, por que nasceu saudável? E a pergunta não é o contrário quando acontece uma situação adversa, a criança nasce com alguma deficiência, mas por que ela nasceu com essa deficiência? A pergunta é o contrário, por que você não nasceu com uma deficiência? Seus pais sendo pecadores, seus avós sendo pecadores, todos nós sendo pecadores, nascidos debaixo da condenação do pecado, desde Adão, com a sua desobediência, querendo assumir o lugar de Deus, querendo assumir as rédeas da nossa própria vida. Como que nós, descendentes de quem somos e cientes da pecaminosidade de todos nós, nascemos sem nenhum problema? Então, é que a tendência nossa é sempre tentar desprezar a realidade do pecado e da condenação que está presente em nós, né, e da santidade de Deus. Então, quando acontece uma situação, como o caso aqui, o cego de nascença, irmãos, todos nós estamos sujeitos a viver situações assim, inclusive todos os nossos descendentes, né? E isso não traz nenhuma implicação, necessariamente, como nós estamos aprendendo aqui, que é uma consequência natural do pecado de alguém. Mas Deus tem o seu propósito até mesmo, né, na enfermidade. Ele vai dizer claramente no Antigo Testamento que ele que cria, inclusive o mudo, né? Deus é que sabe de todas as coisas e que tudo tem um propósito, até mesmo nas consequências adversas. E aí nós vemos vários exemplos de pessoas que têm dificuldades ou alguma deficiência e que entendem que, apesar dessa deficiência física ou de uma limitação física nos tempos presentes, a salvação em Cristo é o que vale. E você vê tantas pessoas que passam por situações tão adversas e que têm privações nas questões físicas, mas que entenderam isso, que louvam a Deus e que servem a Deus com tamanha alegria, que aquele que aparentemente está tudo bem fisicamente não faz. Então Deus tem um propósito para todas as coisas, nós não podemos negligenciar isso, né? E Jesus quebra aquela ideia então de karma. Porque o pai dele pecou, por isso ele nasceu cego. Ou de depuramento espiritual. Não, é porque ele está sendo aprimorado. Não. Se fosse uma questão de aprimoramento espiritual, a cura em si vai contra toda essa situação, porque ela quebra esse processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, se o cara nasceu defeituoso porque ele tem que se aperfeiçoar espiritualmente para viver uma outra vida diferente, como algumas doutrinas ensinam por aí, então a cura é uma situação que quebra essa possibilidade. Então, Jesus mostra que nem ele pecou, nem os pais pecaram, mas Deus tem um propósito, inclusive, com aquela situação. E Deus sempre tem um propósito com toda situação de adversidade. É isso que a Bíblia vai nos apresentar. Ou como foi no caso aqui do cego, para glorificar o nome de Deus e apontar para Cristo como a luz do mundo, aquele que traz luz não só física para o cego de nascença, mas espiritual para os cegos espirituais, aqueles que, ou seja, todos nós que nascemos cegos espiritualmente falando, condenados, como também para uma situação como nós já citamos, que é o caso de Paulo, simplesmente para manter Paulo debaixo da dependência e do cuidado do Senhor. E pronto.
Então, é dessa maneira que a palavra de Deus nos apresenta. No caso aqui do cego, era um específico para que manifestasse nele as obras de Deus. Fazendo mais uma citação aí, nós vemos Jesus, a luz do mundo, segundo João 8,12 e 9,5, concede visão a um homem cego. Um relato que serve para expor a condenação de cegueira espiritual daqueles que o rejeitam, né? Então, o cego aqui representa todos aqueles que espiritualmente estão cegos. E a luz que Jesus traz mostra que ele é a fonte dessa salvação, ele é a fonte da verdadeira luz para nós, ok? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho e ver aí os objetivos, né, dessa cura. No verso 5 que nós lemos, vai apresentar Jesus como a luz do mundo. O contexto está aqui a situação dos cegos. Os discípulos estão perguntando por que o cara nasceu cego. Aí Jesus falou, meu amigo, nós vamos trabalhar durante o dia, porque eu sou a luz do mundo. Então a primeira coisa apresenta Jesus aí como a luz do mundo. Se a gente for caminhar um pouquinho mais à frente, do verso 13 em diante, nós temos aqui já os questionamentos dos cegos espirituais, para o cego de nascença que fora curado. Eles não conseguem enxergar a grandeza de Deus, né? E aí, lá no verso 35, nós temos aqui Jesus voltando a encontrar com esse homem, né? E ele pergunta assim, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, veja, a religião cega espiritualmente, expulsam aquele que foi curado, aquele que foi agraciado por Deus, por não conseguir compreender essa ação de Deus. Então expulsam eles do convívio, né, de adoração e tudo mais. Jesus, ouvindo isso, que ele foi expulso, nós vamos ler isso aí daqui a pouquinho, e encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Crês tu no Filho do Homem? Nós vimos que essa expressão Filho do Homem aponta para a divindade do Messias, é uma expressão que aponta para o próprio Messias. Então a pergunta de Jesus é, você crê no Messias? E a sequência, vamos já aproveitar já para ler, né, do 35 até o final. Então, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhes perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já os tem visto, e é o que fala contigo. Você está me vendo e eu estou falando com você. Jesus se apresenta como o Filho do Homem, o Messias. Então, afirmou ele, creio, Senhor. E veja o que diz aí o verso 38. E o adorou. Nós vamos ver que nesse processo todo da cura do cego, ele sai numa cegueira física para agora a abertura não só dos olhos físicos, mas para os olhos espirituais, reconhecendo Jesus como o Filho do Homem, reconhecendo Jesus como o Messias, como o Salvador, como o Cristo, o ungido de Deus, aquele que veio para trazer salvação, para salvar o seu povo dos pecados deles, ou seja, para trazer luz a esse mundo. E ele o adorou. Essa expressão de adoração aqui mostra claramente que esse homem, né, entendeu que Jesus é o próprio Deus encarnado. O judeu sabe, aprende desde pequenininho, que só existe um só Deus. E que só esse Deus pode ser adorado. Então a expressão que diz que ele adorou a Jesus é que ele reconheceu que Jesus é o Deus encarnado. Muito mais do que um profeta, mas o Deus encarnado. Prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos.
Veja aqui um trocadilho, a questão da cegueira física e cegueira espiritual. Aqueles que fisicamente pensam que veem, né? E até espiritualmente pensam que vêm da religiosidade, aqueles que pensam que estão enxergando alguma coisa sobre as questões sobrenaturais, divinas, se tornam cegos, porque Jesus confronta uma prática de religiosidade vazia. E aqueles que são colocados de lado, que não podem nem exercer essa religiosidade, muitas vezes, vão ter a visão espiritual aberta ao ponto de reconhecer que nosso Deus, como já foi dito aqui em João, nosso Deus é Espírito, que Ele vai ser adorado em Espírito e verdade. Então eu não preciso nem para o monte, lá na Samaria, nem no templo de Jerusalém. Que esse Deus, Ele quer vida, muito mais do que cerimonialismo. Que esse Deus, Ele é Espírito, então Ele não tem nenhum objeto que o represente. Mesmo Jesus encarnado, não deve ser adorado a figura de Jesus encarnado. Então, as pessoas, muitas vezes, que eram privadas da própria religiosidade da época, acabam vendo em Jesus a expressão do verdadeiro ser a ser adorado. Verso 40. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. O que essa expressão aponta? Que os fariseus estavam confiando na sua própria salvação pelo simples fato de serem judeus, filhos de Abraão, e que consequentemente, então, já eram aptos para entrar no reino dos céus. É isso toda a tratativa do capítulo 8 aqui, quando Jesus está develando a sua missão e autoridade, os judeus olham para ele e dizem, nós somos filhos de Abraão, nós não somos escravos de pecado nenhum, nós somos, já estamos garantidos, nosso passaporte já está carimbado para o céu. Jesus fala, não é nada disso. Então, essa última expressão aqui do verso 41 mostra que o problema dos fariseus é que, por conta de confiar nos seus próprios esforços em guardar o cerimonial, em guardar os rituais, em agir mecanicamente no guardar da religião, fazia com que eles considerassem que já estavam no céu, estariam no céu, entrariam no céu pelos seus próprios méritos, desconhecendo que é Deus quem conduz o seu povo, que é Deus quem traz a verdadeira luz, o verdadeiro entendimento. Então, nesse sentido, Jesus diz, nesse sentido você subsiste do seu pecado, ou seja, vocês estão cegos espiritualmente. Então, voltando aqui para os nossos objetivos nessa cura, é revelar Jesus como Messias. Ele é a luz do mundo, mas ele é o Filho do Homem. E ele, de certa forma, lá no final dessa história, apresenta-se ao cego como o Filho do Homem. O cego fala, então me diga quem é. Ele diz, sou eu, quem está falando contigo. E o cego imediatamente reconhece Jesus nessa condição e o adora. Nós temos aí o confronto da cegueira espiritual dos religiosos, principalmente sobre o sábado, né? Guardar do sábado. E aqui eu aproveitar aí para fazer talvez um parênteses, né? Se você voltar aqui na parte que ainda nós não lemos, do verso 13 até o verso 34, uma das grandes questões que se levanta aqui é porque Jesus curou justamente no sábado. Será que Jesus não sabia que dia que era? Era óbvio que Jesus sabia. Jesus fez isso de propósito. Havia um motivo específico. Vamos ler aqui do verso 13 em diante. Lembrando que no verso 12, perguntaram aonde estava Jesus, que havia curado o cego, e o cego disse, olha, eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. Pegaram ele e falaram, peraí, isso aqui aconteceu, não é uma situação normal, como que um cego de nascença começa a enxergar de uma hora para outra. Vamos falar com os líderes, vamos perguntar lá para os fariseus, vamos lá. E era sábado,
o dia que Jesus fez o lodo e lhes abriu os olhos. Dentro da lei farisaica, né? Porque você tem a lei de Moisés, mas a tradição judaica estabelece tradições que os rabinos, os líderes, os grandes líderes judaicos, como se fosse um procedimento de como que você tem que agir para não quebrar a lei. Então, por exemplo, no dia de sábado você não pode fazer obra nenhuma, servil nenhuma fareis. Aí alguém lá, né, chega e fala, mas o que é obra servil fareis? Nenhuma obra servil. Quais são as obras que eu posso fazer e quais que eu não posso? Então, dentro da tradição, determinou-se, ó, você pode caminhar até tantos passos. Você pode fazer determinada situação lá de eu levanto, no levantar, eu vou tirar a coberta. Isso já é um serviço? Eu já estou me descobrindo. Já é um serviço? Não, isso não é. Isso você pode fazer. Ah, tá bom. Se eu for ao banheiro, o que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Né? E existem, inclusive, na história, os judeus que, inclusive, na sexta-feira já deixa, num contexto moderno, né? Já deixa até o papel higiênico já cortado, para ele não ter o trabalho de desenrolar o papel higiênico. Você não pode. Então, havia uma lista determinada pelos líderes do que podia e do que não podia. Fazer lodo estava na lista. Você não pode fazer lodo. Isso estava na lista de proibição. Nós sabemos que Jesus, irmãos, é o Deus encarnado, ele tem todo poder. Nós já vimos em outras situações que pela sua palavra tão somente, as pessoas lhe tocando já eram curadas. Jesus poderia olhar para esse cego de nascença e falar assim, veja, ou como ele fez na criação do mundo, ele é o verbo e por isso, haja luz. E tão somente o cego começaria a enxergar. Mas tudo tem um propósito, e os milagres têm o propósito de apresentar Jesus como o Messias, como o próprio Deus encarnado, o propósito divino, sua autoridade e seu poder. O fazer lodo justamente apontava para muitas questões, e ainda mais porque era no dia de sábado. O confronto que Jesus traz aqui é justamente para com a prática da religiosidade. Até nos dias de hoje você encontra grupos que dizem que o que vai definir a sua salvação é o guardar do sábado. Né? Então, qual que é a marca de Deus para você saber de quem de fato é crente e quem não é? Quem é de Deus e quem não é? Ah, quem guarda o sábado é de Deus. Irmãos, isso é retrocesso. O sábado, como parte da lei cerimonial, caiu em Jesus. E durante o ministério terreno de Jesus, Jesus confrontou esse sábado cerimonial muitas e muitas vezes, fazendo aquilo que a própria tradição judaica não permitia ser feito no dia de sábado, inclusive fazer lodo. Ele vai, de propósito, vai lá e faz lodo. Põe e manda o cara ir se lavar no tanque de Siloé, que era um outro problema, que não podia. Só essa caminhada de ida e volta lá já estourava o percurso que ele podia andar no dia. Então veja, ter o sábado, guardar do sábado como prática para a salvação é colocar a salvação por méritos. E a Bíblia diz que a salvação é pela graça. Jesus confronta isso. O que fica em relação ao sábado? O sábado também estava relacionado à lei moral. Ótimo, mas a lei moral apresenta a perspectiva de você ter um dia na semana para se igualar a todos os seres humanos. Você não pode dar serviço para o seu servo, nem para a sua serva, nem para ninguém da sua casa, nem para os seus animais, para depender de Deus quanto à sua provisão, ao seu sustento. Mas não é uma prática de religiosidade, de cerimonialismo que te leva para o céu. Não é ficar a quaresma sem comer carne que vai te levar para o céu.
Não é guardar o sábado que vai te levar para o céu. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o Messias, Ele realizou todas as coisas. Jesus cumpriu a lei cerimonial. A lei moral permanece sobre nós como princípio moral. Inclusive, o guardar do sábado da lei moral te aponta para o fato de ter um dia para Deus, de ter um dia de descanso, onde você se considera ou se coloca na posição de dependência de Deus. Nós já estudamos isso também. É lógico que eu estou fazendo aqui de um modo bem simplista, mas a ideia que permanece sobre o guardar do sábado é o princípio moral que a lei moral traz de guardar o sábado, e não um dia específico cerimonial. Só para tratar desse assunto, rapidamente, vai lá comigo em Colossenses. Colossenses capítulo 2, verso 16. Abriu lá? Colossenses capítulo 2, verso 16. Ninguém, sabe o que é ninguém? Ninguém, meu amigo, não é nem religioso, nem não religioso. Ninguém. Nem judeu, nem grego. Nem presbiteriano, nem batista, nem católico, nem adventista, nem espírita. Ninguém. Ninguém, pois, vos julgue por causa, primeiro, de comida. Posso comer carne de porco? Posso comer feijoada? Um presuntinho, um lanchinho, um x-tudo? Ninguém te julgue por causa de comida. Ah, porque essa comida é impura. Isso era da cerimônia do Antigo Testamento. Isso caiu. Ninguém te julgue por comida ou bebida. É lógico que alguns aqui colocam isso aqui. Ah, então eu posso beber que não tem problema nenhum. Ninguém pode me julgar. É lógico que o testemunho sempre vai contar. Ninguém pode me julgar por comida, mas se eu estou evangelizando um judeu e convido o cara para vir jantar aqui em casa, para falar de Jesus como Messias para ele, eu não vou fazer uma feijoada para o cara. Eu não vou fazer uma leitura pururuca para ele. Ninguém pode me julgar, mas isso não pode prejudicar o meu testemunho. Ninguém pode julgar por causa da comida e bebida, mas se a sua bebida te conduz dentro de um contexto cultural nosso a um mau testemunho, todo dia o cara desce engradado, desengradado, toda semana engradado, desengradado de cerveja nessa casa, o pastor da igreja, é o membro da igreja, o testemunho não pode ser prejudicado, mas ninguém vai te julgar, você não vai perder o céu por causa disso. Tudo bem. Mas você tem que ter maturidade aqui para entender esse negócio. Ok? Então vamos lá. Ninguém te julgue, nem por comida, nem bebida. Ou dia de festa. Lembrando que as festas que Paulo se refere aqui, obviamente, são as festas cerimoniais que a lei cerimonial tinha determinado e que em Cristo foi cumprida, caiu. Nem lua nova, que é a ideia do início de cada mês, então tinha as festas do início de cada mês, lembrando que o calendário judaico ele é lunisolar, ele segue tanto a perspectiva da volta da Terra em torno do Sol, a questão das estações do ano, mas também a Lua em torno da Terra, na perspectiva das fases da Lua. Então o mês judaico começa sempre na festa, na Lua nova. Então sempre tinha uma festa de começo de mês, sacrifícios e tal. O que ele está dizendo? Ninguém te julga por isso, isso caiu. E aí veja o que ele diz ainda no final do verso 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou... O que está escrito aí? Sábados. Ninguém pode me julgar. Porque a salvação não está no fato de guardar ou não as comidas que eu posso ou não posso comer, a bebida que eu posso ou não posso beber, a festa que eu posso ou não posso fazer, a lua nova, o início do calendário, a ideia do calendário judaico ou não, se eu guardo o calendário judaico ou não, e os sábados. Por que sábados? Não simplesmente referindo a todo sábado semanal,
mas aos sábados cerimoniais, que nós já estudamos as festas judaicas, sabemos que durante sábado aqui é sinônimo de feriado, então durante as festas judaicas haviam os chamados sábados grandes, que eram datas específicas. No caso da festa de tabernáculos, estamos estudando, o primeiro dia da festa e o último dia da festa eram para ser considerados como se fossem sábados. Então Paulo está dizendo, ó, ninguém te julga, inclusive pelo sábado semanal e muito menos pelos sábados cerimoniais. O verso 17 explica por quê. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Né? E ele vai continuar tratando dessa ideia, mas o foco aqui é o seguinte, que a prática da religiosidade não é o que me conduz ao céu. É lógico que eu fiz aqui a conexão com o testemunho. O fato de que você está livre de não guardar mais a lei cerimonial não te isenta da responsabilidade de viver uma vida de testemunho. Eu não posso usar Colossenses 2,16 para ter uma vida que esbanja, né? Ou desregrada de falso testemunho, porque isso uma coisa não impede a outra. Mas ninguém pode julgar a minha salvação pelo fato se você come carne de porco, você come presunto, você não vai para o céu. Você toma café, você não vai para o céu. Mas você não guarda o sábado, você não vai para o céu. Não. Porque Jesus cumpriu isso. E durante o ministério terreno de Jesus, ele confronta essa religiosidade duramente. Confronta. A salvação é pela graça. O sinal e o selo do Senhor sobre a nossa vida é o modo de pensar segundo a palavra de Deus e o modo de agir segundo a palavra de Deus. Por isso que lá em Apocalipse vai dizer que aqueles que têm a marca da besta, que é contrária à marca de Deus, é na fronte ou na mão direita. Que significa o quê? O modo de pensar e o modo de agir. Tem nada a ver com... Nós vamos estudar isso mais para frente em Apocalipse, não tem nada a ver com essa questão de chip. Se fosse uma questão de chip, seria muito fácil entrar no céu. A Bíblia diz que sua mão direita faz pecar, corta, é melhor entrar no céu sem mão do que todo o corpo ser lançado no inferno. Então, se a marca da besta fosse um chipzinho, você põe na mão, tá bom? Porque aí no dia final você, corta a mão, entra sem mão e está resolvido, porque o chip vai ficar aqui e você vai sem mão para o céu. Seria isso, mas não é isso que é a marca da besta. Ou a marca de Deus, aqueles que foram selados na fronte. É o modo de pensar e o modo de agir. É a vida santa que conta, meu amigo. Não é o guardar do sábado que vai te conduzir para o céu. É o reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. E viver de acordo com aquilo que ele ensina. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama, é o que João vai dizer. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. É o contexto que nós estamos estudando. Festa dos tabernáculos. A verdade de Jesus me liberta e não o guardar da religião ou do cerimonial. Eu vou viver dentro de um contexto de religião pela comunhão, para o aprendizado, para o ensino, para adorar a Deus e tal. Mas não é isso que me conduz ao céu. Tudo bem? Voltemos então aqui, irmãos, para o nosso slide, que o objetivo de Jesus então era confrontar a cegueira espiritual dos religiosos, principalmente sobre o sábado. Jesus começa a descumprir tudo, cerimonialmente falando. É dia de sábado, ele cura, ele faz lodo, manda o cara ir se lavar. Isso aqui dá arrepio até em adventista hoje. Entendeu? Imagina nos fariseus do primeiro século. Não, tem que prender esse cara é um louco. Nós temos que dar um fim nesse cara. O cara está desrespeitando a religião. O cara está incentivando as pessoas a uma prática de descumprimento da lei judaica. O que nós vamos fazer com esse cara? Aí continuamos a leitura aqui. Verso 15. Então, os fariseus, por sua vez,
Lhe perguntaram ao cego, que agora não é cego mais, como chegar a ver. Ao que ele respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Pronto, confessou o pecado. Na perspectiva religiosa. Pô, alguém fez lodo para você e aplicou nos seus olhos? Você não sabe que de sábado é proibido fazer lodo? Ele mandou você se lavar e você foi se lavar. Você sabe que não sabe, não pode se lavar? Você não sabe que você não pode ficar andando para lá e para cá? Ou seja, olhando friamente na perspectiva religiosa, pronto, o rapaz aqui se condenou. Aplica pena nesse rapaz. Ok? Verso 16. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Veja, o contexto aqui é a guarda cerimonial do sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tantos sinais? Esse é o conflito, né? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? O que você me fala que ele é? Veja que lá na pergunta, como te foram abertos os olhos, no verso 10, a resposta do cego foi: um homem, né? Essa expressão aqui, ó, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Agora nós temos a mesma pergunta. Por isso de novo, perguntaram ao cego: quem dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Aí qual que é a resposta? Que é profeta. Opa, já melhorou um pouquinho aqui a visão espiritual desse cego. Primeiro ele via Jesus como um homem, agora ele já vê Jesus como um profeta. Vamos continuar? Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. Essa é uma tendência, né? Se eu não posso explicar um ato, eu nego a fonte dele. Não, nós estamos falando que esse rapaz era cego e agora está vendo, nascesse de um modo inexplicável? Não. Esse cara era mentiroso. Ele não era cego. Ele se fazia de cego. Então, esse é o modo de articular, sempre. Aí, mas o que acontece? Chamaram então os pais e os interrogaram. Este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou como lhe abriram os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Ou seja, já era adulto, não está mais sobre a responsabilidade dos pais, né? Existem aí algumas conclusões, mas provavelmente esse cara, dentro da idade adulta, aí, mas podia ser civilmente ser responsável, né? Você tem tanto uma perspectiva de juventude, mas uma perspectiva além de 30 e até além de 40 anos. A ideia é, esse cara já tem idade suficiente. Então ele tem idade. Pergunto para ele, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, veja que tem um artigo aí, né? Se alguém dissesse que Jesus é o Messias, seria expulso da sinagoga. Sinagoga, lembre que existe dois contextos, o templo e a sinagoga. O templo era o local da adoração, né, instituído por Deus, aquela coisa desde a época do tabernáculo, depois com a construção de Salomão. Só que aí veio o exílio, destruiu-se o templo, eles foram levados para a Babilônia, lá não tinha lugar de adoração, então inicia-se, de certa forma, estou falando também de um modo bem simplista, as reuniões de grupos para relembrar dos ensinamentos de Deus, para orar, para cantar e tudo mais. Então aí nasce esse sistema de sinagogas. Depois, com a volta do exílio,
reconstrói-se o templo, o segundo templo, que é o que eles tinham até agora, só que esse sistema de sinagogas também continuou, que eram praticamente uma sinagoga para cada região. Se não me falha a memória, cada 10 judeus podia formar, cada 10 homens ou cada 10 cabeças de família podiam formar uma sinagoga. Posso estar errado aqui, não lembro de cabeça. Mas eram grupos de igrejas, né, de estudos, tá certo? Eles não podiam fazer o sacrifício na sinagoga, os sacrifícios eram feitos no templo. Hoje, o que acontece? Terminou o templo, mas eles continuam com esse sistema de sinagoga. Então, aquela família fazia parte de uma sinagoga. Geralmente, se a cidade fosse pequena, você tinha uma sinagoga. Se a cidade fosse grande, tem várias sinagogas. Provavelmente, eles faziam parte da mesma sinagoga de Jerusalém, e eles já estavam cientes que na sinagoga já havia dito que se alguém dissesse que Jesus é o Messias, vai ser expulso da sinagoga. Os pais cientes disso, com medo de ser expulso, porque ser expulso da sinagoga é ser expulso de toda a vida religiosa e social da época. Era um negócio de exclusão total. Então era um prejuízo considerável. Os pais, com medo disso, falaram: pergunta para o meu filho, eu não sei de nada, só sei que é o nosso filho e que ele era cego. Tudo bem? Voltamos aqui. Ele tem idade, interrogai-o. Por isso é que disseram, ele tem idade, interrogai. Verso 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dai glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Não coloque o foco da sua cura nesse homem, em Jesus, mas em Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Verso 25. Ele retrucou. O cego aqui está com a sua visão espiritual já, né, sendo alargada. Ele diz: olha, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Confrontou mais uma vez a vaidade e a vanglória dos líderes. Então perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eles sabiam, mas aí eles querem agora a declaração definitiva da culpa desse homem, porque mesmo que Jesus tenha mandado ele fazer algo que quebrasse a lei, se ele fosse um judeu fiel, segundo as tradições religiosas, ele falaria: ó, você pôs o lodo no meu olho, cara, mas eu não te pedi isso. E segundo, eu não posso ir até o tanque me lavar, porque hoje é sábado, é proibido. Aí o que diz? Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhe respondeu: já vô-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Esse cara aqui, ele era cego só físico, né, meu amigo? Cara, atento aí. Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí ele foi um cruzado, né? Como diria por aí, chutou o pau da barraca, né? Então o injuriaram e lhes disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Veja, a arrogância da religiosidade, né? Que é o que conduz muitas pessoas para longe da igreja. E a igreja se coloca: nós somos crentes, os que estão lá fora, meu amigo, a única diferença de nós para com aquele que ainda está lá fora, que não conhece a Deus, que não entendeu que Jesus é o Messias, é que a graça já nos alcançou. Porque se não fosse a graça de Deus na nossa vida, nós estaríamos na mesma situação. E é por isso que nós temos que pregar o Evangelho para todos. A diferença é a graça. Você não tem um entendimento a respeito de Deus porque você é o cara. É porque Deus te deu. Deus abriu. Deus deu essa luz espiritual. Agora, o religioso, ele acha que ele é mais puro do que os outros por si só. Ele acha que ele é mais santo, mais piedoso, tem mais comunhão com Deus pelos seus próprios esforços e tão somente por seus próprios esforços. Isso é religiosidade. Agora, o que tem verdadeira comunhão com Deus, ele sabe que foi a graça de Deus, que ele é tão
miserável como qualquer outro, e que a graça de Deus, o sangue de Cristo que o lavou, e por isso ele está naquela situação, não por ele ser alguma coisa, mas pela graça de Deus. E que, portanto, ele continua olhando para aqueles que ainda não servem ao Senhor, que não entenderam, que não tiveram os olhos espirituais abertos, não com ironia ou com soberba, mas ele olha com misericórdia e deseja que essas pessoas também cheguem ao pleno conhecimento da verdade e que abracem Jesus não como um profeta, um homem, né? Mas sim o Deus encarnado e o único que pode nos salvar. Então veja, os fariseus aqui explodem na sua própria vanglória, porque não gostam de ser confrontados. O religioso ele não gosta de ser confrontado. Quando você confronta uma prática religiosa infundada, o cara arrepia, né? E aí eles então disseram, nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, nós somos membros dessa igreja há muitos anos. Ok? Minha família dessa igreja, eu sou descendente de Abraão. Meu amigo, vai para o inferno com tudo isso. Ok? Porque não é a tradição da religião, não é o tempo de igreja que te conduz para o céu. Não é nem a sua posição dentro da igreja que conduz para o céu. É Cristo. Ele que abriu o novo e vivo caminho. Para nos desvencilhar justamente dessa escravidão que a religião muitas vezes coloca sobre nós. Ele quer vida, ele quer intimidade, ele quer comunhão. Ok? Então vamos lá. Verso 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Aí veja os religiosos o confronto. Mas eles retrucaram, tu és nascido em todo em pecado, ou seja, porque ele nasceu cego, a visão cultural é que ele tinha pecado já desde o ventre. Então, tu és nascido todo em pecado e quer nos ensinar a nós? E o expulsaram. Aplicaram a disciplina e expulsaram aquele homem. Então ele está expulso da vida religiosa, da vida social, da comunidade. E agora ninguém vai se envolver com esse rapaz, ou com esse homem, porque agora ele está expulso da sinagoga. E aí então entra o verso 35, que é a graça de Deus mais uma vez. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, que ele foi colocado para fora, então Jesus vai ao encontro dele. Jesus sempre vem ao encontro daqueles que são injustiçados pela própria religião. E Jesus se revela a ele como sendo o Messias, o Cristo. Te expulsar da sinagoga? Eu sou o que fala contigo. E aí então os olhos se abrem e você tem aquela sequência. Primeiro foi um homem, depois um profeta. Agora ele entende que Jesus é o Filho do homem, o Messias, o Deus encarnado. E por isso o adora. Ok? Voltando aqui para o nosso slide. Jesus então confronta a cegueira espiritual dos religiosos, em especial sobre o guardar do sábado. Vemos, portanto, que no caso do cego, ele recebeu 2 milagres. O físico, voltou a ver, e o espiritual, a salvação, a visão espiritual. Tá bom? Podemos ver então uma progressão na história do cego que culmina no conhecimento real de quem é Jesus. O homem, o profeta, o filho do homem, ou seja, o Messias, o Salvador. Vamos lá. Verso, relembrando isso aí tudo, né, fazendo uma citação aqui ainda da nossa revista, ele diz: à medida que a história se desenrola, o homem curado se move em direção à fé, a fé aqui no sentido de entendimento,
E aqui ele não sabia onde Jesus estava. Mais adiante afirma que Jesus era um profeta e posteriormente questiona a acusação de que Jesus era pecador. E finalmente, após um novo encontro com Jesus, o reconhece como Messias, como o Filho do Homem e o adora. Esses passos de fé são características que o autor de João, o autor desse evangelho, quer desenvolver nos seus leitores. Ele mostra todo o ministério terreno de Jesus para que você compreenda que Jesus de fato é o Filho de Deus e crendo tenhais vida no seu nome. É isso que fica claro no capítulo 20, verso 31, quando João escreve o objetivo do evangelho, né? Por isso que eu pus aqui 20, verso 31. Vou ler o 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então veja o objetivo do Evangelho, consequentemente, a aplicação de que essa cura do cego de nascença é um paralelo com a cura que Jesus fez com todos aqueles que já foram alcançados pela sua graça. Todos nós estávamos cegos, né? Nascemos cegos espiritualmente. E somente através da ação de Jesus é que os nossos olhos podem ser abertos, porque Ele é a luz do mundo. Eu espero piamente que você, que tem acompanhado os nossos estudos e essa sequência que nós temos feito nesse tempo que estamos juntos, né, mostre para você que, infelizmente, ainda hoje, nós temos os modernos fariseus que colocam na religião, na religiosidade vazia, na história, a fonte da sua salvação, e não em Cristo, e nas exortações e no ensino que o próprio Cristo nos traz. Que você possa ser contado entre aqueles que têm verdadeira comunhão com Jesus, aqueles que sabem aonde Ele está e quem Ele é, e que reconheçam como o Cristo, o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, ou seja, o Verbo encarnado, o Deus verdadeiro, e que você também, a respeito, ou como vimos no caso do cego que fora curado, possa também adorá-lo, pois Ele é o Deus verdadeiro. O único Deus manifestado em três pessoas, é assim que a Bíblia nos conduz a entender, que desde o Gênesis nos é apresentado dessa forma, quando diz que Elohim criou todas as coisas, e quando no verso 26 diz, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Um único Deus, que segundo Mateus fica claro do Pai falando dos céus, o Filho recebendo o batismo de João Batista como nosso representante, o Espírito Santo descendo sobre ele, e que, portanto, nos conduz a entender que Jesus é sim, o Deus, o único Deus verdadeiro, manifestado e que veio até nós para manifestar a glória, a sua glória, como unigênito do Pai, como a segunda pessoa da Trindade, o Verbo e, consequentemente, o próprio Deus. Que você possa adorá-lo e que você possa viver uma vida de comunhão, de obediência e, consequentemente, de dedicação, de consagração, de compromisso a nosso Deus Jesus Cristo, a luz do mundo, o Messias, o Salvador, que morreu e que ressuscitou, o Cordeiro que venceu e que hoje está assentado no trono, dirigindo todas as coisas. Ele que tomou o livro selado e que tem dado ordem para que tudo isso se cumpra. O leão da tribo de Judá,
que venceu e que aplica essa vitória sobre a sua noiva ou a sua igreja. Que Deus assim possa nos abençoar a todos.